Então, irmãos, é sempre muito bom, é sempre muito prazeroso você fazer aquilo que você ama fazer. Certa vez eu ouvi um filósofo, ele disse algo, ele falou: olha, leve o tempo que for necessário para descobrir o que você ama fazer, porque depois que você descobrir, gaste a sua vida inteira fazendo. Ele estava falando a respeito dele, que ele demorou a descobrir o que ele queria fazer, mas ele conta então que ele foi convidado para uma palestra, e ele diz que ele chegou naquela palestra, e era assim, 20 minutos, que ele iria compartilhar algo lá, e ele fala que ele começou a compartilhar, a falar naquela palestra, e aquilo foi enchendo o coração dele de tal maneira, que passou 20, 25, 30 minutos, o povo lá atrás levantando plaquinha. Então, fica a dica para você, não levanta a plaquinha para mim hoje, amém? Então, presta atenção. Aí, ele não queria parar, ele falou assim: aquele momento era o meu momento, eu queria ficar ali por horas a fio. Então, é esse sentimento que eu tenho, pelo privilégio e oportunidade de pregar a palavra de Deus, de falar do amor de Deus, de falar de tudo aquilo que o Senhor tem para você. E eu preparei algo, escrevi algumas coisas aqui que eu quero compartilhar com você. E de fato, acredite, eu orei por essa palavra. Eu perguntei para o Senhor, falei: Senhor, o que o Senhor quer falar com aqueles filhos do Senhor? Qual que é a palavra que o Senhor tem para eles? Porque é um momento especial. Para alguns aqui, o quarto período, sabe, nossa formatura está chegando, vai acabar essa etapa na sua vida, vai concluir. Para outros, você vai continuar na caminhada, e vai ser uma bênção, e vai ter reencontro o ano que vem, você vai poder estar aqui de novo, diga amém. Amém. Pastor, eu já formei, eu posso vir semestre ano que vem de novo? Pode, claro que pode. Como é que eu vou impedir alguém que quer mais de Deus? Não tem jeito. Então, se você pedir para mim, pode? Pode. Eu vou deixar. Amém? Então, olha só, o que eu quero falar para você nessa noite? Eu quero que você, de fato, preste muita atenção. Sabe, nós entendemos que, uma vez que você nasceu de novo, Deus chamou você para algo. E quando eu falo chamado, eu não estou necessariamente falando de um chamado pastoral. Porque, às vezes, você nos ouve pregando aqui, você fala, aí você ouve: você que tem um chamado para ser pastor. Aí vem os irmãos aqui, recebe a oração, e às vezes você fica aí atrás, pensando: não, Deus não me chamou para ser pastor, então estou aqui. Será que Deus tem alguma coisa para mim? Então eu quero falar para você sobre 3 chamados de todos nós. Fala assim comigo: 3 chamados de todos nós. Então presta atenção, se é de todos nós, significa que não é um chamado específico. Porque o chamado para ser pastor é um chamado específico. O chamado para ser um missionário é um chamado específico. Agora, quando eu falo um chamado de todos nós, eu estou dizendo para você que Deus chamou você para tudo isso aqui que eu vou falar, pelo menos 3 coisas. Tem mais outras coisas que Deus chamou você, mas eu quero focar nessas 3 coisas. E o primeiro chamado que eu quero falar para você é o chamado para ir com Ele. Fala assim comigo: chamado para ir com Ele. Olha o que a Bíblia diz, Mateus capítulo 28, verso 19. Qual que é o primeiro chamado, irmãos? Chamado para ir com Ele. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Sabe, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, e ele estava dizendo as suas últimas palavras. As pessoas dizem que pessoas que estão ali no leito de morte, as últimas palavras delas, normalmente são as palavras mais importantes. Quando ele se reúne ali com os familiares, ele dá ali a última palavra e fala algumas coisas, e normalmente essas palavras são carregadas para o resto da vida. Jesus aqui, ele estava pronto para ser assunto aos céus. Então nós chamamos isso de grande comissão. O Senhor nos deu um propósito. Não deu propósito só para os 12, deu um propósito para todos os discípulos. Ide,
Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E aí você precisa entender que esse chamado de fazer discípulos, você não está sozinho nele. Pelo contrário. Porque o versículo não acaba aqui. Ele diz que você faria discípulos de todas as nações, que você iria batizá-los, em nome de Jesus, obviamente. Mas ele diz, e eis que eu estou convosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Então esse primeiro chamado é para ir com ele. Para ir com ele fazer aquilo que ele quer fazer. Sabe, não deve ser uma iniciativa minha fazer coisas para Deus. Jamais devemos ser iniciadores de coisa alguma. Nós somos aqueles que seguem os passos de Jesus. Jesus vai adiante e ele vai deixando as suas pegadas. E nós vamos atrás dele. Nós estamos indo fazer com ele aquilo que ele mesmo nos propôs a fazer. Então, quando ele nos chamou para fazer discípulos, ele está dizendo, eu vou com você. Pode ficar em paz, eu vou com você. Sabe no dia que você vai evangelizar na célula? Ele está lá com você. Aquele dia que você vai aconselhar, ele está lá com você. Sabe aquele dia que você vai pregar no encontro? Ele está lá com você. Ele está sempre com você. Ele é o Emanuel. O Deus presente está. Ele nunca te abandona. Ele nunca te deixa. Sabe, Jesus disse, olha, quando vocês estiverem pregando o Evangelho, quando vocês estiverem cumprindo essa grande comissão, não fica preocupado com o que vocês vão falar. Não fica ansioso por que vocês vão falar. Acredite, eu vou falar para vocês. Então isso é muito reconfortante. Saber que essa obra que o Senhor nos comissionou, nós não estamos sozinhos. Nós somos chamados para ir com Ele. Olha que privilégio, para caminhar com Jesus, para seguir os seus passos. Com essa convicção de tudo aquilo que nós estamos fazendo, Ele está junto conosco. Então você não tem motivos, razões, para se sentir só. Para se sentir sozinho. Sabe, eu entendo, alguns líderes às vezes nos procuram, pastor, lá na minha célula, ninguém me ajuda, eu estou sozinho lá, o povo não envolve, não mobiliza. Deixa eu dizer para você, você nunca está sozinho. A pessoa mais importante está sempre com você. Por quê? Porque você foi chamado para ir com Ele. Olha o que a Bíblia diz, João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, fala assim comigo, sem mim. Não, pode ser melhor, fala sem mim. Nada podeis fazer. Então presta atenção, nós não vamos conseguir fazer nada sem Ele. O ramo só dá fruto porque está nele. O galho, o ramo que não está conectado ou que se desconecta, ele perde a vida. Por isso ele é incapaz de frutificar sem o Senhor. É um galho seco. Tem aquele hino, né? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, o Senhor, essa aí mesmo. Aleluia. Um galho seco, ele está desconectado da vida, por isso não pode frutificar. O segredo para você frutificar é permanecer nele, grudado, conectado, sempre com ele. Mas pastor, como assim? Tem como desconectar? Tem, mãe. Porque se não tivesse, Jesus não estava falando. Não que ele te deixa, mas fato é, nesses dias do jejum, que eu quero sempre lembrar para você, né? Quando a gente parou o seminário, por causa do jejum, a intenção era para você ir para o jejum. Amém? 3 semanas de férias, não, é para você ir. E esse jejum em particular, irmãos, eu nunca participei de um jejum tão poderoso. Por quê? Porque fala da presença. Sabe, você aprendeu o quão importante é você valorizar a presença.
Valorizar. Então não é que ele deixa você, não é que você se desconecta dele, mas que a percepção, muitas vezes, da presença dele, parece ficar meio embotado. Parece que em certos momentos a gente não consegue percebê-lo. Mas lembre-se, ele está sempre com você. Você foi chamado para ir com ele. Esses dias eu estava vendo, né? Tinha um meme muito legal, achei esse meme muito jóia. Sabe aquela série The Chosen? Aí tem um personagem que é o Tiago, né? Aí tipo assim, Jesus está com o Tiago aqui, não sei se alguém viu esse meme. Jesus está com o Tiago aqui, vem cá, Cliverton, vamos fazer nós dois aqui. Cliverton é... Esse aqui está melhor? Aleluia, glória a Deus. Cliverton é Jesus, e eu sou o Tiago. Aí lá na série, tipo assim, Jesus dá uma direção para Tiago. Fala para mim, para ir em algum lugar. Vai lá buscar o microfone. Aí ele vai, ele volta. Alguém viu esse meme? Não? É muito legal. E quando eu vi, falou comigo. Interessante porque ele volta, ele está indo fazer alguma coisa, aí ele volta, aí ele pega Jesus, vai Jesus. Ele vai levar Jesus. É assim conosco. Você precisa valorizar a presença. Você precisa desejar a presença. Você precisa orar pela presença. Irmãos, não fazemos nada por fazer. Não dou aula por dar aula. Não vou fazer uma célula. Não vou ministrar o louvor. Não vou pregar no encontro, no reencontro. Sem a presença. Moisés era alguém apaixonado pela presença. Sabe, Deus falou para ele, olha, eu vou deixar vocês entrar, vocês vão entrar lá, mas eu não vou. Porque se eu for, esse povo é terrível. O que Moisés fala? Senhor, se o Senhor não for, nós também não vamos. Por quê? Valorizava a presença. Então, esquece ter iniciativas próprias. Simplesmente siga a direção do Espírito. Você é um ser espiritual. Você aprendeu lá no cursão que você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. Você precisa ser alguém que é guiado pelo Espírito. A obra de Deus não é uma obra humana. O que Deus nos chama para fazer não é algo humano, é algo sobrenatural. Por isso não pode ser feito com a própria força. Por isso não pode ser feito na nossa própria capacidade. É sobrenatural. Por isso nós precisamos dele. Por isso nós precisamos da presença manifesta dele. Por isso nós não abrimos mão dele. Por quê? Porque você foi chamado para ir com ele. Você foi chamado para isso. Esse é o primeiro chamado de todos nós. Você foi chamado para ir com ele. Lembre-se sempre disso. A obra começa nele, é mantida por ele e concluída por ele. Nós somos apenas passos. Resolve de maneira definitiva isso para mim. Aleluia. Se não tiver microfone, eu vou pregar sem microfone. Presta atenção. Você foi chamado para participar de uma obra que é Ele que vai fazer. Nós expulsamos demônio no nome dEle. Nós oramos pelos enfermos no nome dEle. Tudo que fazemos, fazemos por meio dEle. E olha que privilégio é, irmãos. Porque no final de tudo, você ainda vai receber uma recompensa. Sabe, eu brinco com a minha esposa, né? Falo para ela, olha, você é mais que vencedor. Você ter casado comigo fez de você uma mulher mais que vencedora. Porque você desfruta de tudo que é meu. Então, se eu quero comer alguma coisa, aí ela desfruta também. Aí a gente vai fazer uma viagem, é eu que pago. Porque de fato essa é a minha missão, eu sou o supridor da minha casa. Mas ela desfruta. As minhas meninas então, as minhas filhas, elas entenderam isso perfeitamente. Pensa as menininhas que entenderam a graça. Minha filha, não tem dinheiro. Pai, passa o cartão. Filho, mas o cartão vence. Não, mas Deus proverá. Elas são assim.
Mas você sabe, por quê? Porque elas sabem que eu as amo, elas sabem que tudo aquilo que é meu é delas. Então, quando eu sou abençoado financeiramente, elas também são. Quando eu sou abençoado em algo, elas também são. Então, entenda algo, você foi chamado para ir com Ele, mas não para fazer coisas para Ele, em primeiro momento. Você foi chamado para ir com Ele. Então não abra mão da presença. Então não abra mão, sabe, de valorizar a presença dEle. Vai fazer uma célula, clame pela presença. Vai dar uma aula, sabe? Irmãos, eu vou dizer para você, o que está no meu coração, eu quero inviabilizar o prédio do Bueno, com tantos alunos que eu quero ter ali no seminário. Eu tenho um número no meu coração, eu quero ter 500 alunos em breve. E você sabe de uma coisa? Eu vou precisar de professor. Agora, sabe quem que vai dar aula? Quem depende do Senhor. Se você é alguém que está dependendo do Senhor, você vai dar aula. Vou te dar uma dica, ore por isso. Já falei isso para alguns aqui, eu orava, irmãos. Eu orava para dar aula no cursão, eu orava para dar aula no CTL, orava mesmo. Estava lá nos meus alvos do jejum, dar aula no CTL, porque até então não podia. Na minha época era só obreiro, pastor que dava aula no CTL. Aí apareceu uma oportunidade. Opa, põe o Renan. Seminário então, na ocasião, o diretor do seminário era o pastor Marcos Nogueira, que era o meu pastor, e que não facilitava nada para mim. O senhor vai ver, isso não facilitou. Presta atenção, irmãos, eu pedia, não, só quando você for obreiro. Aí mudou o negócio no presbitério, eu acho que é a resposta da minha oração. Eu queria dar aula. Vamos dar oportunidade para alguns discipuladores dar aula. Mas primeiro, eu estava lá, sendo fiel no cursão, dando boas aulas no cursão, dando boas aulas no CTL. Quando abriu a porta, agora vamos colocar ele. Quarto período, liderança. Quase morri. Meu Deus. Mas de 2014 até hoje está eu aqui dando aula. Sabe por quê? Porque eu sempre dependi do Senhor. Eu nunca confiei nos meus méritos, até porque não os tenho. Não tenho capacidade nenhuma. Se você me conhecesse alguns anos atrás, você saberia que eu estar aqui sou improvável. Mas uma coisa eu decidi, nada que eu vou fazer sem Ele. Eu não fui chamado para fazer nada sozinho. Eu fui chamado para fazer com Ele. E é isso que eu vou fazer até os últimos dias da minha vida. Então esse é o primeiro chamado de todos nós. Agora existe um segundo chamado, que eu e você temos, que é um chamado para ir após Ele. Então primeiro, Ele está comigo, eu vou fazer junto com Ele, não abro mão da presença dEle, mas vai chegar um momento, que agora você vai após Ele. Olha o que a Bíblia diz, João 15:16. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então, esse é um segundo chamado, onde nós fomos chamados a ir após Ele, fazer obras maiores do que Ele. Porque depois que Jesus foi assunto aos céus, Ele diz, olha, vocês vão fazer as obras que eu faço, e obras ainda maiores. O que é obras maiores, pastor? Sabe, nós podemos pensar de várias maneiras. Pode ser em quantidade, sim ou não? Pode ser em quantidade. Podemos fazer muito mais do que Jesus fez. Podemos pregar para muito mais gente do que Jesus pregou. Sabe, o ministério de Jesus foi muito curto, irmãos. 3 anos no máximo, 3 anos e meio no máximo. Você está aí às vezes há 20 anos servindo ao Senhor. Então você pode ter obras maiores. E Ele está dizendo, olha, eu vos chamei e vos designei. O que significa designar? Significa, eu estou dizendo para você, eu digo para você, eu ordeno para você, vai lá e faz tal coisa. Você foi designado a dar fruto. Então o que o Senhor espera de mim e de você é que recebemos tanta graça,
que recebemos tantos talentos, tantos dons, é que tudo aquilo que você tem recebido, você agora passe adiante. Tudo aquilo que você foi acrescentado durante esses anos, 2 anos de seminário, alguns que estão no meio do caminho ainda, você tem recebido muito da parte de Deus. A Bíblia diz em Atos capítulo 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Então, algumas coisas muito importantes aqui. Primeiro, você recebeu poder. Fala assim, eu recebi poder. Essa palavra poder é dínamos ou dinamis, que é o quê? Dinamite. Não sei se você já viu uma explosão de dinamite. Esses dias eu estava passando perto de uma cidade, e de longe tinha uma pedreira, grande, de perto de Barro Alto, grande lá. E na hora que a gente estava passando, só uma grande nuvem de poeira. Por quê? Porque eles tinham acabado de implodir um pedaço da pedreira lá para poder tirar o minério. Então, para você ver, uma dinamite é algo muito poderoso, é capaz de destruir às vezes quarteirões. Então presta atenção, você recebeu poder de Deus. Para quê? Para fazer as obras que Jesus nos designou para fazer. Então, Jesus não está confiando na sua força, Jesus não está confiando na sua habilidade. Ah, não, porque eu fiz um curso de oratória, porque eu fiz um curso de não sei o quê. Glória a Deus, curso é bom, tem o seu lugar, não estou aqui diminuindo. Mas deixa eu dizer para você, Deus não precisa disso, tá? Deus não precisa disso. Certa vez, um pastor recém-ordenado, terminou ali o seminário teológico, novo, foi convidado para pregar numa festividade de uma igreja. E ele então pegou ali, entrou, subiu no púlpito, pegou ali o Salmo 23 e começou a declarar: o Senhor é o meu pastor, tal, e pregou, pregação que era para ter 1 hora, com muito custo ele ficou com 20 minutos. Terminou a pregação, os irmãos, amém, glória a Deus, aquela coisa meio xoxa. Aí ele desceu assim, muito estudado, cheio de diplomas, Aí passou um pouquinho, chegou um senhorzinho, um ancião, que inclusive era um que estava ali jubilando nessa festa. E ele chegou, com toda a sua simplicidade, abriu o Salmo 23 e começou a declarar: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E foi aquele mover na congregação. E o povo, cheio do Espírito, tocado, poder, aquele negócio poderoso, o povo tudo sendo cheio do Espírito. E aquele pastor novo ali, cheio de habilidades e dons, olhava para aquele assim, ficava sem entender. E aí aquele pastor estava ali se aposentando, já bem velhinho, desceu. Sabe, velhinho anda bem devagar assim. Aí o jovem perguntou: pastor, não entendi. Sabe, o senhor me desculpa, mas eu estudei muito mais que o senhor. Eu fiz faculdade, eu fiz teologia, eu fiz uma pós-graduação, sou doutor aqui em divindade. O senhor pregou o mesmo texto que eu, mas quando o senhor pregou, parece que foi diferente. Aí aquele pastor falou para ele: olha, você conhece o salmo do pastor, eu, porém, conheço o pastor do salmo. O que faz toda a diferença, meu irmão. O que faz toda a diferença. Não estou dizendo que Deus ganha alguma coisa com a sua ignorância. Não estou dizendo que você não tem que estudar, que você tem que se aperfeiçoar. Pelo contrário, eu estou procurando um mestrado para fazer. Vou fazer em nome de Jesus. Eu preciso continuar estudando, aprendendo. Sabe, o pastor Gustavo disse hoje aqui mais cedo: nunca se para de aprender, e eu quero aprender mais. Por que eu quero aprender mais? Porque eu quero ensinar mais. Porque eu entendi para que Deus me chamou. Deus me chamou para ensinar. Deus me chamou para treinar professores, para treinar pastores. Deus me chamou para isso, e é isso que eu vou fazer. Mas presta atenção, mas não é na minha força, é no dínamo de Deus. Você recebeu poder para quê? Para testemunhar. O que uma testemunha faz? Ele fala de si? Não. Ele conta dos seus feitos? Não. Uma testemunha fala do que viu, sim ou não? Do que ouviu, do que eventualmente presenciou e participou. É isso que uma testemunha faz.
Então você foi chamado por Deus para fazer com Ele, mas para ir após Ele no poder dEle, para que você possa testemunhar, para que você possa operar sinais, prodígios e maravilhas. Sabe, eu volto a dizer para você, você tem recebido muito da parte de Deus. Você tem sido equipado com tantas ferramentas poderosas. O que dizer de caráter de Cristo? O que dizer de homilética, hermenêutica, Apocalipse sem mistério, aleluia. Gálatas, Romanos, liderança, multiplicando discípulos. Quanta coisa, quanta riqueza. Para quê? Ah, pastor, para mim, mas claro que é para mim. Sabe, espiritualmente falando, você como alguém que, quando se converteu, ganhou uma mochila. Sabe, ninguém tem uma mochila fácil aí? Pega aí para mim, Cleber, estou fazendo favor. Não, mas pega uma vazia, né? Você não quer dar uma mochila cheia não, né, varão? Isso, rapidão. Então, olha só. Quando você se converteu, você ganhou pela graça de Deus, você ganhou uma mochila. E dentro dessa mochila, o Senhor foi colocando o quê? Ferramentas. Colocando dons. Colocando conhecimento que você recebeu. Para que será? Só para eu ter minha mochila cheia? Só para eu falar, nossa, ó, tá vendo? Fiz seminário, viu? Me respeita agora. Sou seminarista formado. Algum tempo atrás nós brincávamos, né? Tinha uma turma especial e a gente falava que eles achavam que eles eram assim, o supra-sumo. Sou da turma especial. Aí eu falava assim, especial sou eu, que trabalho o dia inteiro, ainda venho de noite aqui para o seminário, estudo até 10 horas. Especial é a minha turma. Deixa eu dizer para você, você recebeu tanto da parte de Deus, um depósito. Para quê? Para usar. Para ser usado. Pegar essas palavras que você recebeu nesses dias e semear no coração de outros. E ser usado para impactar outros. Não faz o mínimo sentido receber tanto e ficar só para mim. Não, olha minha mochila, o tanto que é cheia, o tanto de coisa que eu tenho. Olha meus títulos aqui. Olha meus diplomas aqui. Não, filho. O que você tem recebido é para compartilhar com outros. É para abençoar outros. Sabe, se você de fato crê que é amado, se você entendeu o quanto você é amado, inevitavelmente você vai após o Senhor. Inevitavelmente você vai servir. A base para servir não é conquistar o amor de Deus. Isso já tem que estar resolvido no seu coração. Deus não te ama porque você faz coisas para Ele. Ou Deus não está mais feliz com você porque você está liderando ou discipulando uma célula. Deus não está mais feliz por causa disso não. Ele é feliz com você porque você é um filho amado. Agora, a consequência de entender que eu sou muito amado pelo Senhor, que agora eu quero satisfazer os desejos do coração do meu Pai. Eu estou comprometido com a minha vida, com os meus dias, em satisfazer os desejos do coração do meu Pai. Por quê? Porque eu já sou amado. Então, servir, o ir após o Senhor, é na verdade uma resposta de quem entendeu que é muito amado. Querido, quem entendeu que é amado, você não precisa ficar falando para ele, faz isso, vamos liderar uma célula, vamos servir no encontro, não. Quem entendeu que é amado, ele sabe que é um privilégio servir o Senhor. Volto a dizer, não é para conquistar o amor, porque isso você já tem, mas é porque eu descobri que eu sou tão amado, que eu quero entregar os meus dias, os meus melhores dias. Sabe, você está entregando os seus melhores dias. Você sabe, tem muitos jovens aqui, essa juventude sua vai passar. Vai passar. São talvez os melhores anos da sua vida. Mas acredite em mim, você está investindo no melhor lugar. Então, presta atenção nisso. Sabe, é sempre um grande privilégio pregar, ministrar para vocês.
Sabe, eu vejo vocês como de fato vencedores. Sabe, vocês são aqueles que estão cumprindo um propósito, um chamado. É isso que vocês são. No meu ponto de vista, vocês são vencedores. Enfrentam uma série de lutas que eu sei, adversidades, sabe, dificuldade às vezes para pagar a mensalidade, dificuldade às vezes para ir, é uma labuta, mas acredite, passou. Sim ou não? Para quem está terminando, daqui 1 mês e pouquinho, acabou. Aí você vai falar assim, pastor, e agora, o que a gente vai fazer? Calma, estou preparando algo para vocês. Só que vocês têm que orar por mim. Ore por mim. Vamos ter uma pós-graduação na videira. Mas vocês têm que orar. Ora, Senhor, ora pelo aquilo. Senhor, eu estou orando pelo aquilo que o pastor Renan está orando. Eu estou orando para ter acesso. Se eu tiver acesso, eu vou falar. Já tenho falado. Em algumas coisas tenho sido ouvido. Mas nisso eu também vou ser, em nome de Jesus. Então presta muita atenção, querido. É um grande privilégio. Sabe, você investiu o seu tempo, você investiu o seu recurso financeiro, esse tempo não volta mais, o dinheiro não vai voltar mais. Para quê? Para estudar a palavra de Deus. É isso que você está fazendo. Você está estudando a palavra de Deus, você está adquirindo conhecimento, revelação. E tudo isso para quê? Para ser um instrumento ainda mais útil nas mãos do Senhor. Sabe, certamente, sabe, mesmo você, tem alguém aqui do primeiro período? Glória a Deus. Sabe, nós estamos acabando o primeiro período. Você pode testificar comigo, você é alguém diferente, é ou não é? Você começou o primeiro período em agosto, nós estamos em novembro, você não é mais a mesma pessoa, é ou não é verdade? E só está começando. Então presta atenção, você está dedicando a sua vida para isso, para ser um instrumento ainda mais poderoso, muito mais útil nas mãos de Deus. Porque acredite em mim, quanto mais você tem recebido de Deus, mais Deus vai te usar. Deus vai te usar muito mais. Então preste atenção, tudo isso que você tem recebido, essa bagagem espiritual, essas ferramentas espirituais que você tem recebido, é para quê? Para liderar, filho. Fala para esse irmão que está do seu lado, fala assim, você foi chamado para liderar. Fala para esse irmão, você foi chamado para liderar, para ser uma influência. Presta atenção, cada revelação, cada matéria, cada aula, é Deus preparando você para ser um grande líder, uma grande líder na casa do Senhor, ser uma grande influência, uma grande voz. Deus criou você para grandeza. Primeira vez que eu ouvi isso, seminário, aula de liderança, pastor Gustavo pregando. Aquilo que ele falou é verdade. Eu acho que eu fui uma das primeiras turmas que ele deu aula. E foi muito poderoso. E ele falou, olha, Deus me trouxe aqui para despertar todo o potencial que há dentro de vocês. E eu tomei essa palavra para mim, falei, amém, eu recebo essa palavra. Por quê? Porque Deus criou você para coisas grandes. Só entre nós aqui, pode ser sincero, mas quantos aqui já pensaram, já vê um desejo no coração, um vislumbre do coração assim, nossa, queria tanto pregar lá na Arena Bueno? Pode levantar a mão. Quantos assim já pensaram assim, nossa, eu queria estar lá no Serra Dourada, lotado, queria pregar? Alguém já se viu assim? Deixa eu dizer algo para você, não tem nada de errado, Deus criou você para grandeza, Deus criou você para grandes coisas, por isso há um anseio dentro de você, por coisas grandes do Senhor, e o mesmo Deus que colocou, porque foi Deus que pôs. O diabo não coloca no coração de ninguém querer pregar na Arena Bueno, não. Ser muito usado pelo Senhor. Não, pastor, eu tenho um desejo de entrar nos hospitais, impor as mãos lá sobre os enfermos e eles serem curados. Você acha que é o diabo que põe isso? Não. É Deus que te chamou para coisas grandes. É Deus que te chamou para obras maiores. Oh, irmãos, foi para isso que Deus criou você. Você não é fruto simplesmente do relacionamento do seu pai e da sua mãe. Deus trouxe você ao mundo porque existe um grande propósito para você realizar.
Sabe, eu estava vendo o testemunho, uma entrevista, acho que foi a gravação do documentário que o pastor Guilherme estava ministrando, estava compartilhando que ele falou a respeito de uma menina. Não sei se você viu, mas depois assiste, acho que está no seu Instagram, né, pastor? Poderoso demais. Muito poderoso o testemunho daquela menininha. O irmão, ele estava servindo no encontro de criança, no teatro, fazendo Jesus. Coisa que eu já fiz, muitas vezes. Se você é da videira, filho, você vai fazer teatro, você vai estar nos kids. Se você casar, quando você casar, prepare-se. E ele conta que ficou muito impactado, porque a menina, ela acreditava mesmo que aquela pessoa que estava lá era Jesus. Eu fiquei pensando, imagina o galardão daquele rapaz, que às vezes foi pegado em cima da hora, meio no laço ali para fazer um teatro. Vamos que nós precisamos de alguém, vai você. Bota a roupa de Jesus, você só vai lá na frente, faz os negocinhos, prega na cruz. Imagina o galardão desse rapaz. Tudo por quê? Porque ele permitiu ir após o Senhor. Oh, irmãos, você foi alguém que Deus chamou para ser uma influência nessa geração. Sabe, nós vivemos numa geração carente de referenciais, de líderes, de pessoas que estão apontando para o caminho certo, para o caminho de Cristo. Há uma falta de líderes no mundo. Mas você foi chamado para ser essa influência. Você foi chamado para marcar essa geração. Sabe, você foi chamado para pregar o evangelho da graça, da justificação pela fé, do perdão dos pecados. Essa é a nossa mensagem. Essa é a mensagem que liberta, que transforma, que muda a realidade. Só há salvação por meio do evangelho da graça. Porque a Bíblia diz que a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A lei é incapaz de produzir fé, mas quando eu prego o evangelho, quando eu falo de Cristo, quando eu falo da graça e do amor de Cristo, as pessoas podem crer, e uma vez que elas crerem, elas podem ser salvas. Então você foi chamado para isso. Essa geração está órfã de referenciais, e você, querido irmão, querida irmã, você foi chamado para dar comida. Você foi chamado para dar água que mata a sede dessas pessoas. Porque essas pessoas estão tentando saciar o vazio que há dentro delas com as coisas desse mundo. Elas estão tentando saciar nas drogas, na bebida, sabe, no sexo desenfreado. E como certamente era a sua experiência, e foi a minha, nós vivíamos nesse mesmo lugar. Nós tentávamos preencher o vazio dentro de nós com tantas coisas, até que um dia alguém trouxe para você da água da vida. Até que alguém um dia ofereceu a você o pão da vida. Sabe, o que esse mundo oferece é como a água do mar. A água do mar não mata a sede, simplesmente promove mais sede. E é interessante porque os especialistas dizem que se você beber a água do mar, imagine que você ficou náufrago no mar. Aí você olha para o lado, beleza, de sede eu não morro, olha o tanto de água aqui. Mas se você tomar água do mar, em poucas horas você pode morrer, sabe por quê? Vai paralisar os seus rins. Porque é uma água que não mata a sede. É isso que o mundo oferece para as pessoas. Mas você, meu amado, você que tem sido tão enriquecido, você que foi chamado para ir após o Senhor, você é alguém que em uma mão, você oferece da água da vida. Por quê? Porque você tomou dessa água. Olha o que a Bíblia diz. João 4,14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É essa água que as pessoas do mundo precisam. É essa água que um dia você experimentou, que hoje se tornou uma fonte a jorrar dentro de você. É essa água que você foi chamado para servir para as pessoas desse mundo. Mas Jesus também diz em João 6,35, declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crer em mim jamais terá sede. Nós somos aqueles, irmãos, que em uma mão
nós levamos a botija da água do Espírito, e na outra mão, nós levamos o cesto cheio do pão da vida, para saciar a fome desse povo. Então esse é um segundo chamado. Eu vou dizer para você, é uma urgência no coração de Deus. Sabe, o evangelho, ele precisa chegar nas casas antes que o divórcio chegue. Os jovens precisam ouvir o evangelho antes que as drogas, que o traficante alicie eles. As crianças precisam ser alcançadas antes que elas sejam abusadas sexualmente. Há uma urgência no coração de Deus, que eu e você fomos chamados para cumprir. Isso é ir após Ele, é fazer obras maiores, é aquilo que nós fomos criados para ser, líderes, uma influência, sabe, sermos aqueles que vão resplandecer a glória de Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança dEle, para quê? Para fazer o que Ele está fazendo. O que o Senhor está fazendo hoje? Ele está liderando, Ele está edificando igreja. Então esse é um segundo chamado que eu e você devemos responder. A missão já nos foi dada. Nós lemos em Mateus capítulo 28. Ide, portanto, fazei discípulos. Então, você não precisa descobrir a missão. Qual que é a minha missão de vida? Sabe, essas pessoas do mundo vivem atrás disso. Qual que é o meu propósito de vida? Filho, seu propósito está aqui, ó, a missão está dada. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a sua missão. A mensagem também já foi colocada nos nossos corações. A Bíblia diz em Romanos 10:9, que se com a tua boca confessares Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a mensagem que você vai pregar. O perdão dos pecados, a justificação pela fé, o perdão, a graça, o amor abundante do Senhor. Então você não precisa inventar a mensagem. Sabe, uma particularidade, né? O pastor Gustavo estava pregando aqui, e de fato, se você olhar lá no Bueno, quando você entra lá na escola de ministérios, você vai ver que tem um monte do nome dele naquela placa, como professor homenageado. Mas você sabe algo que você percebe nitidamente na vida dele? Ele não tem constrangimento de repetir o ensino. Ele não precisa inventar a mensagem, ele só prega aquilo que ele ouviu. E é o que todos nós temos que fazer. Você não tem que inventar a mensagem, você só tem que compartilhar. Falo para os irmãos, porque nós temos que fazer isso, apostila, assim e tal. Só prega, só ensina o que está aí. A mensagem está pronta, seja fiel. Se em algum momento nós tivermos que atualizar, acredite em mim, o Espírito Santo vai falar com o pastor Luiz, porque é ele que traz o ensino. Ele é o anjo da igreja. É ele que tem dado o ensino. Então acredite, você foi chamado para repetir o que ele ensina. Diga amém. Não tem essa vaidade de querer ser novidadesco. Tem que ser novo. Não, filho. Há 2000 anos, mais de 2000 anos, nós pregamos a mesma coisa. É isso que é pregado. E a capacidade também já foi derramada. Você já recebeu poder para testemunhar, para ser usado por Deus. Então você tem tudo aquilo que é necessário para cumprir o propósito de Deus, para cumprir esse segundo chamado, que é ir após o Senhor. O primeiro chamado é ir com Ele. O segundo chamado, ir após Ele. Mas agora eu quero dizer para você, como o apóstolo Paulo diz, algo que é sobressalente mais, aquilo que é primordial, aquilo que tem que ser o primeiro. Todos esses dois chamados são importantes, mas esse último chamado que eu vou falar para você, ele é o mais importante e fundamental. Pastor, que chamado é esse? O primeiro chamado que Deus chamou você é para você estar com Ele. Esse é o primeiro chamado que eu e você temos. O primeiro chamado na minha vida e na sua vida, antes de sair fazendo qualquer coisa, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome da igreja, é estar com Ele. Olha o que a Bíblia diz. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Quantos estão comigo? Diga amém.
Aleluia. E o anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não suporta homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança. Olha que igreja maravilhosa. Essa igreja de Éfeso é bênção, uma igreja que tem labor, sabe, laborar é muito mais do que trabalhar. Eles tinham trabalho, faziam muita coisa, mas eles laboravam. O que é isso? É fazer por encargo, é fazer por paixão. Eles não só faziam as coisas, eles colocavam o coração. É uma igreja que, como nós vimos aqui, tem perseverança. É importante ter perseverança. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a esse mundo. Passamos por lutas, aflições, em alguns momentos ficamos desmotivados, em alguns momentos ficamos tristes, abatidos, em alguns momentos caímos na alma: ninguém se importa comigo nessa igreja, meu pastor não me ligou, passou por mim e não me cumprimentou, meu discipulador nunca veio me visitar. É uma pena, ele deveria ter ido, mas não foi. Mas nem por causa disso você deveria ficar chateado, você deveria ficar cheio de justiça própria. Estou há tantos anos servindo essa igreja, nunca tive uma oportunidade. Irmão do filho pródigo, a gente reconhece rápido. Sabe, queridos, essa aqui é uma igreja boa, é uma igreja que checava o ensino. Chegou aqui o apóstolo fulano. O que você ensina? Cadê seu lastro ministerial? Cadê as suas igrejas? Cadê os seus discípulos? Essa igreja avaliava isso, uma boa igreja. Que aqueles que diziam ser apóstolo, você não é apóstolo, coisa nenhuma. É uma igreja boa, uma igreja que tem a palavra. Mas, como dizia o pastor Francisco, tudo aquilo que você coloca depois do mas é desconsiderado. Perdão, tudo aquilo que você coloca antes do mas, desconsidera. Mas é uma igreja que diz o seguinte: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe, queridos, Deus não te chamou para trabalhar para Ele, porque com todo amor e carinho, o Senhor tem milhões e milhões de anjos que fariam o nosso trabalho muito melhor. Deus não te chamou para isso, para trabalhar, para fazer coisas, não no primeiro momento. Deus te chamou primeiro para estar com Ele. Inverter essa ordem é problema. Quando você sai para fazer coisas sem antes estar com Ele, sem antes investir tempo com Ele. Eu não gosto dessa palavra gastar tempo com Deus, porque tudo que é gastar a gente não gosta. É ou não é verdade? Eu tenho uma aversão a essa palavra, gastar. Não gosto. Gasto porque tem que gastar, mas não gosto. Agora, quando eu falo investir, já muda. Por quê? Porque investir nos fala também de ter um retorno. Quando eu invisto tempo com Deus, eu tenho um retorno. Então presta atenção. Deus não te chamou para trabalhar para Ele. Nosso trabalho para o Senhor é que de fato Ele aceita. O trabalho que Ele aceita é só o trabalho que é feito depois de ter estado com Ele. Aleluia. Aleluia. Isso tem que ser principal na sua vida, filho. Isso tem que ser primeiro entre todas as coisas. A Bíblia diz, Marcos 3,13:
Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram fazer um monte de coisa. Chamou os discípulos: agora nós vamos expulsar demônio, agora nós vamos pregar o evangelho, agora nós vamos curar os cegos. Foi isso que Jesus fez? Não. Primeira coisa, Jesus fez o quê? Chamou para estar junto dele. Chamou para intimidade dele. Então, designou os 12. Então presta atenção. Primeiro, eu estou com Jesus. Depois, designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar e exercer autoridade para expelir demônios. Algumas coisas importantes desse texto. Primeiro, Jesus chamou os discípulos para si. Depois que você está com Jesus, depois que você esteve com Jesus, aí você sai para pregar, aí você sai para dar uma aula, aí você sai para aconselhar, aí você sai para fazer a célula Kids. Primeiro é com Ele. Primeiro eu vou ter o meu tempo com Ele. Ele é a minha fonte. Ele é que me direciona. Ele que coloca as palavras na minha boca. Sabe, eu estava ali atrás orando por isso. Senhor, que não seja as minhas palavras, mas que sejam as suas. Porque as minhas palavras, irmãos, são nada. Mas as palavras dele são tudo. E o que eu quero que você faça, o que eu quero que você escute é o Senhor aqui. O que eu quero que você entenda é que o Senhor está te chamando, parando você com tudo agora. Falando: primeiro, vem estar comigo. Os discípulos vieram a Jesus e só depois foram pregar, foram curar os enfermos, foram cumprir uma agenda que havia. Porque há uma agenda, há uma missão. Lembra que nós falamos de missão? Pois é, há uma missão para ser cumprida. Jesus chamou os discípulos para Ele, para certamente os discípulos pudessem participar da sua intimidade. Sabe, Jesus comeu com os discípulos. Jesus se sentou à roda com os discípulos. Sabe, Jesus certamente, tem uma cena que eu gosto muito nessa série The Chosen, que Jesus, os discípulos começam a entrar lá na água, né? Eles estão festejando alguma coisa ali, não sei se você se lembra dessa cena, e Jesus entra no meio deles. Jesus vai brincar com eles ali dentro da água. Presta atenção, você foi chamado para isso, querido. Esse é o lugar da nossa vida, é na presença manifesta, é orar até perceber algo no Espírito, é orar até ter um toque especial, é falar: Senhor, eu vou pregar amanhã, não sei o que eu vou pregar, mas o que o Senhor quer que eu fale? Senhor, eu vou liderar uma célula amanhã, o que o Senhor quer que eu fale? Sabe, nesse tipo de comunhão, de relacionamento que Jesus nos chama, lá você é encorajado, lá você é curado. Sabe, eu sinto isso no meu coração. Algumas pessoas você ainda não rompeu mais no seu ministério, porque você precisa ser curado em algumas coisas. Você precisa ser curado. Mas aonde eu vou ser curado? Lá na presença, lá no secreto com o meu Pai. Sabe, não é de se espantar. Olha o que a Bíblia diz, João 1,35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, isso aqui João Batista, e vendo Jesus passar, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Sabe o que acontece? Eu acho isso fenomenal. Os 2 discípulos, os 2 discípulos de João Batista, ouvindo João Batista dizer isso, sabe o que eles fizeram? João Batista, obrigado pelo tempo que eu estive com você, glória a Deus, me ajudou demais, mas ele é o Cordeiro de Deus, eu vou seguir a ele. E aí, esses 2 discípulos, eles chegam até Jesus. Isso aqui me toca tanto, irmãos. Olha só, e os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que seguia, disse para eles: que buscai?
Oh, irmãos. Somente um Deus, presta atenção nisso, somente um Deus podia dizer isso. Isso é mais uma prova que Jesus é Deus. Porque aqueles discípulos ali, eles poderiam chegar para Jesus e falar assim: Jesus, eu estou buscando uma cura. Jesus podia dizer: eu sou a cura. Jesus, eu estou precisando de prosperidade financeira. O que você está buscando? É prosperidade? Eu sou a sua prosperidade. Não sei se você está me entendendo, mas eu vou repetir. Somente um Deus podia dizer isso. Jesus perguntou para ele: o que você está buscando? Significado, relevância, cura, propósito. O que você está buscando? Porque eu, como Deus, eu posso qualquer coisa. Somente um Deus podia dizer isso. E mais do que isso, um Deus que se importa com aqueles que o procuram. Porque você sabe, no tempo de Jesus, acreditavam-se outros deuses, falsos deuses, obviamente, mas se acreditavam. Mas somente o verdadeiro Deus é capaz de dar tudo aquilo que nós precisamos, que nós buscamos, que nós desejamos. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer de ouvir você. Deus tem prazer de ouvir você. Então presta muita atenção no que você anda conversando, porque Deus está ouvindo. Cuidado com aquilo que você tem desejado. Eu me lembro, depois, de fato, converti, teve uma experiência com Deus, fui para o cursão, aí falei: é isso que eu vou fazer. Por quê? Porque eu entendi que alguém como eu, que não tinha muita perspectiva de vida, eu ouvi dizer que se eu cresce em Jesus, eu poderia ser muito útil nas mãos do Senhor, que Ele estava me dando um propósito de vida. Falei assim: então é isso que eu vou fazer, eu vou gastar os meus dias para Jesus. E fui envolver na obra, irmãos, e fui liderar a célula. Eu me lembro, eu estava num discipulado, meu discipulador chegava, coitado, todo empolgado, tal, apareceu uma oportunidade ali, tem um anfitrião. Meu discipulador é o pastor Valdemar, ele está lá em Trindade, o primeiro e único discipulador que eu tive. Aí ele chegava na reunião: olha, apareceu um anfitrião assim e tal, e eu já liderava uma célula. Chegava: quem pode liderar? Aí os outros irmãos que eram mais velhos do que eu, todo mundo calado. Falou: opa, eu quero. Mas você já lidera? Eu falei: não, pode contar comigo. Começava a liderar. Passava algumas semanas, surgiu a oportunidade de outra célula. Eu falei: opa, estou aqui. Decidi servir para valer, irmãos. Decidi entregar a minha vida para cumprir o propósito de Deus na minha vida. E eu me lembro, em uma vida muito intensa, sempre muito envolvido. E eu me lembro um dia, estou deitado na cama com a minha esposa, a gente nem tinha filhos ainda. Ela virou para mim e falou assim: minha esposa sempre foi crente, na verdade foi ela que me ganhou para Jesus. Esperta ela que me ganhou para Jesus. Aí a gente estava deitado na cama, ela falou assim: a gente tem que pensar bem no que a gente pede para Deus, né? Falei: eu acho que sim, né? Concordei com ela. Falei: mas por quê? Porque eu sei que ela estava esperando essa pergunta. Falei: mas por quê? Ela falou assim: não, acho que os irmãos aqui conhecem a pastora Maristela. Ela é esposa do pastor, eu esqueci o nome dele, Iron. Ela foi a primeira discipuladora da minha esposa solteira, e ela ensinou para minha esposa como que ela tinha que orar pelo marido dela. E ela orava pelo marido que ela queria ter. Aí lá no dia dessa conversa, ela falou assim: a gente tem que pensar bem o que a gente pede para Deus, né? Porque eu pedi para Deus um homem que servisse a Deus, um homem que fosse envolvido na obra de Deus, mas não precisava ser tanto assim não. Então, presta atenção, você serve um Deus que te chama para a intimidade, que está atento a você. Falei para alguns irmãos, vou falar para outros, porque tem que testemunhar, é graça de Deus, é favor de Deus. No início do ano, eu assumi a escola em fevereiro. Quando foi mais ou menos em março, eu mandei uma mensagem para o pastor Aloísio. Falei: pastor, quero compartilhar com o senhor, eu tenho um sonho
tenho muito desejo de ir para Israel, estudar, aprender com o Senhor, sabe? Me leva, nem que seja para eu carregar sua mala, mas eu queria muito ir, sabe? E eu usei um argumento, falei, pastor, eu agora estou à frente da escola, e eu penso que eu posso ser muito útil ensinando também, porque eu quero ir para aprender, não quero ir para fazer turismo, eu quero ir para aprender. Eu já pensei na minha cabeça, falei, no dia que eu voltar, eu vou fazer um seminário, de Israel, eu vou falar para os meninos onde eu fui, vou pregar, vou ensinar para eles o que aconteceu em casa, estava tudo bolado na minha cabeça. Aí eu falei, pastor, queria ir por causa disso, infelizmente não tenho condição financeira de ir. Aí ele falou assim, me respondeu na mensagem, amém, vamos avaliar. Eu falei, amém. Esqueci. Aí, essa parte você corta. Depois da conferência, agora, dos 25 anos, festa, drone, que trem tudo, pastor felizão, segunda-feira, estou lá sentado na cama com a minha esposa, falei assim, vou mandar uma mensagem para o pastor Aloysio. Sabia que a viagem era em novembro, falei, vou mandar uma mensagem, que ele está feliz, vai que ele resolveu. Por isso que é bom você casar com a mulher de Deus, viu, irmão? Você está casado, vai casar, quer dizer, case com a mulher de Deus. Minha esposa falou assim, amor, não manda não, se for da vontade de Deus, Deus vai lembrar o pastor Aloysio, o pastor Aloysio vai lembrar de você. Eu falei assim, é verdade, sabe, se for da vontade de Deus, eu vou, Deus vai falar com ele. E conversamos lá, fomos dormir, isso foi na segunda. Quando foi na terça-feira, a reunião de presbitério do pastor Aloysio, e reunido, quando foi na parte da tarde, o pastor Marcos da Cruz, que é o meu pastor, me mandou uma mensagem, você sabe que você é muito amado, né? Falei, aconteceu alguma coisa, porque ele não costuma mandar mensagem assim. Falei, sei que eu sou amado, pastor. Aí ele, onde você está? Falei, estou dirigindo, estou indo aqui para o Bueno. Você está sentado? Falei, estou. Aí já me deu uma coisa, né? Aí ele falou assim, arruma as malas. Primeira coisa que eu pensei, vou ser enviado. Aí eu pensei, gente, o que eu fiz? Aí eu comecei a me avaliar, falei, gente, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que teve uma reclamação minha lá da escola? Pensei. Aí eu falei, por quê? Porque você vai para Israel. Falei, como assim, pastor? Aí ele foi me contar a história, que o pastor, quando o pastor Luiz fecha o pacote de viagem, quando alcança a meta lá, eles sempre disponibilizam alguns pacotes, né? E na ocasião tinha 3, foi disponibilizado. Aí o pastor chegou lá nos pastores de governo e perguntou, quem não foi para Israel ainda? Aí nem o pastor Enio e nem o pastor Marcos Aurélio. Falaram, então vocês vão. Todo mundo já foi? Ou seja, de 3, 2 já estava resolvido, que já tinha dono. Tem ninguém mais não? Não. Ah, então vou dar para o Renan, que ele tinha me pedido. Deixa eu dizer algo para você. Eu orei por muitos anos por esse pedido. E Deus estava ouvindo a minha conversa com a minha mulher. Conversei com a minha mulher na segunda-feira. Na terça-feira o Senhor respondeu. E na hora me lembrei, sabe de quem? Do pastor Aloysio. Lembra do testemunho do avião? Que ele falou que estava conversando com a pastora Márcia. E que depois chegou uma irmã lá no culto. Deus mandou perguntar para o senhor se o senhor quer ou não o avião. Ou seja, Deus também estava escutando a conversa dele com a pastora Márcia. Falei, rapaz, olha para você ver o pai que eu tenho. Ele escuta as minhas conversas. Ele se importa comigo. Ele me ama tanto, ele deseja tanto essa intimidade comigo, que ele presta atenção no que eu estou falando. Então, entenda algo, filho. Antes de qualquer coisa, de qualquer obra, antes de curar o paralítico, de ressuscitar os mortos, seu primeiro chamado é para estar com Ele. Esse é o seu lugar. Mas entenda algo. Sabe, o Senhor Jesus, Ele precisa também transformar, mudar algumas coisas. E é nesse lugar de intimidade, de relacionamento, de estar com Ele, que o Senhor vai curar você. A Bíblia diz em João 1,40. Era André, o irmão, João 1,40. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Então um daqueles 2 que foi, era André.
ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, para Pedro, disse: tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Por que Jesus mudou o nome de Pedro ali? Mudar o nome na Bíblia significa uma transformação. É interessante que Pedro certamente ele precisava ser curado. E não só ele, mas todos os discípulos. Se você for pegar Pedro era alguém impetuoso, tomava a frente muitas vezes, e por causa disso até às vezes Jesus dava uma acertadinha nele. Se você for pegar outro exemplo, Tomé era alguém que precisava ser curado na sua fé. Pastor, mas o que tem a ver isso? Que tudo aquilo que Jesus passou, em algum momento nós também iremos passar, para que Ele possa transformar, para que Ele possa mudar. Sabe, Jesus foi rejeitado pelo seu povo, Jesus foi abandonado pelos seus discípulos. Estou falando de coisas aqui que pode ter acontecido com você. Talvez sua família, porque você virou crente, te abandonou. Talvez você já teve experiência de discípulos que batiam nas suas costas assim, né, pastor Guilherme? Conta comigo, pastor. Na hora que você conta, ele não está. Os discípulos foram embora. Jesus foi escarnecido pelos soldados. Jesus foi humilhado, foi envergonhado, foi trocado por um bandido. Olha a quantidade de coisas que Jesus passou. E Ele fez isso para quê? Para poder nos curar hoje. Porque no dia que você chegar para Ele e fala: Pai, estou passando por isso, estou me sentindo abandonado, meus discípulos me abandonaram, me largaram na chapada, tinha um desafio aí, fazer 2 encontros, os discípulos me largaram. Mas no dia que você chegar para Ele e falar: Pai, estou passando por isso, Ele vai dizer para você: eu te entendo, eu já passei por isso também, e eu vou curar você. Porque muitos, por causa dessas feridas, por causa desses problemas, eles decidem o quê? Largar, afastar, abandonar. Mas acredite em mim, tudo isso é o diabo querendo se levantar contra você, para paralisar você, porque ele sabe do poder e do potencial que você tem em Deus. Então, a sua alma é algo que você precisa cuidar constantemente. Aonde que eu cuido da minha alma? Lá no psicólogo. Tem o seu lugar, mas o primeiro lugar é lá na presença, é lá na intimidade, é lá com o meu Abba, é lá que eu abro o meu coração, é lá que eu falo das minhas frustrações, é lá que eu falo dos meus medos, é lá que eu falo da minha justiça própria, é lá que eu falo tudo. Eu não escondo nada. Quando está doendo, eu falo para ele: está doendo. Quando eu estou felizão, ganhei viagem para Israel, eu falo para ele também. Eu falo com ele. Quando eu vou pregar, eu falo: Senhor, dai-me uma palavra. Eu falo com ele. No dia que as coisas não estão legais lá em casa, você sabe, alguns dias não é legal. Quem é casado passa por lutas às vezes. Eu vou falar com ele. E o bom é que ele fala com a minha mulher. E minha mulher é uma mulher de Deus, e ela ouve ele. Depois eu vou contar um negócio para você, que Deus falou com a minha mulher. Foi de Deus, pastor Guilherme. Estava lá: oh Deus, toca no coração dela, precisando, saudade. Diante de Deus, irmãos, ela foi orar, e Deus falou para ela: vai lá. Ela chegou meio assim: Deus falou comigo, tá? Falei: amém, aleluia, estou aceitando. Eu falo tudo para o meu pai, eu invisto tempo com meu pai, porque esse é meu primeiro chamado, meu irmão. Esse é o seu primeiro chamado. Você foi chamado para Ele. Você foi chamado para viver uma vida de intimidade com Ele.
Pedro era impetuoso, foi curado. Quando Jesus foi ser preso lá no Getsemane, ele arrancou a espada e cortou a orelha do sujeito. Tiago e João, os filhos do trovão, queriam mandar andando com Jesus, gente. Não, Jesus rejeitou o senhor quer que a gente clama aqui para o fogo do céu? Vocês não sabem que espírito sois. Tomé era incrédulo. Presta atenção, Jesus, ele quer curar os seus medos. Jesus quer curar a sua insegurança. Jesus quer curar as suas incertezas. O Senhor está te chamando, filho, para um novo nível de intimidade com Ele. Eu sei que nós falamos aqui de chamado, de propósito, de ficar igreja, é isso mesmo, mas isso é depois. Primeiro eu fui chamado para estar com Ele. A Bíblia diz, João 17:3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus e o verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Você sabe, algumas pessoas nos perguntam, pastor, o que nós vamos fazer na eternidade? O versículo está respondendo, você vai conhecer ainda mais o Senhor. Mas você já pode conhecer dele hoje. Como? Na intimidade, no secreto, na vida piedosa. Vida piedosa não é ser um coitadinho, não. Vida piedosa é uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, é uma vida de meditação na palavra, é uma vida de praticar a palavra. Isso é uma vida piedosa. Por quê? Porque quanto mais você faz isso, mais luz, mais revelação você vai ter da palavra. Quanto mais luz e revelação, mais você é transformado, mais você se parece com Jesus. Mateus 26:38. Então ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus te chama para intimidade, para ouvir você, mas também para falar com você. Porque aqui Jesus está despindo a sua alma. Seguinte, eu estou triste. Ele sabia o que ia acontecer. Fica aqui comigo. Sabe, a Bíblia diz que tinha 3 ali que eram mais próximos de Jesus, que viram coisas que outros não viram. Aí você pode perguntar, pastor, está vendo? Deus faz acepção de pessoas. Por que era só Pedro, Tiago e João? Por que era só João que reclinava a cabeça no peito de Jesus? Porque certamente Jesus amava eles mais. Não, filho, é o contrário. É porque esses 3 amavam mais a intimidade com Jesus. Certamente eles eram pessoas que pediam para estar mais próximos. Certamente eles eram aqueles que não perdiam a oportunidade. Jesus fala, vou ali no monte, vamos comigo. Eu falo, opa, na hora. Eu tenho aprendido algo, ser discípulo é uma escolha que você precisa fazer. Não é seu pastor que escolhe o discípulo dele, não. É você que se faz um discípulo, é você que escolhe. É você que precisa decidir andar junto. Então se você quer ser discípulo, e presta muita atenção nisso, você só tem a unção que você honra. Se você honra a unção que está sobre a vida do seu pastor, você vai ser capaz de fluir nessa mesma unção. Mas se você despreza, filho, você não vai ter. Você não vai ter. Então ser discípulo é uma escolha sua. Certamente Pedro, Tiago e João, eles eram os primeiros a se dispor a estar com Jesus. Certamente. Então escolha você também ser um discípulo do seu pastor, do seu líder. É uma escolha que você precisa fazer. Sabe, os outros chamados para ir com Ele, para ir após Ele, só serão cumpridos na sua vida, como Deus deseja que seja, se primeiro você estiver com Ele. Se primeiro você investe tempo com Ele. Sabe, querido, você ainda não sabe o que Deus é capaz de fazer através da sua vida. Você pode estar fazendo muita coisa, mas eu quero dizer para você, tem coisa muito maior.
você ainda não tem um vislumbre ainda daquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Eu quero dizer isso para você para terminar. Não coloque o servir à frente do estar. Primeiro eu estou, depois eu vou servir. A Bíblia diz que na cruz, Jesus nos redimiu por completo. Um dia eu me lembro, estava pregando no amor de Deus, no encontro, e normalmente eu faço isso, eu prego, faço apelo, o povo vem na frente, o Espírito Santo move, e eu fico sempre, no primeiro momento eu fico sempre no meu cantinho, porque eu também quero receber, eu também quero ouvir, eu também quero ser ministrado, quero ser cheio do amor de Deus. E o Senhor me lembrou, me mostrou a cruz, que lá na cruz, Ele morreu pelos nossos pecados, mas também Ele nos redimiu por completo. Aquela coroa de espinhos que foram colocadas em Jesus, foram para redimir os seus pensamentos. Você tem a mente de Cristo. Os cravos que foram colocados nas mãos, o Senhor estava redimindo as suas ações. O Senhor estava pagando o preço por tudo de errado que você já fez, porque as mãos simbolizam as obras. Então, os cravos nas mãos, Deus estava redimindo as suas obras. Os cravos nos pés, os pregos nos pés, é para redimir a sua caminhada. Você caminhava por caminhos tortuosos, seus pés eram trôpegos, como a Bíblia diz, você vivia tropeçando, mas por causa dos pregos nos pés, você foi redimido na sua caminhada. Uma nova caminhada foi colocada diante de você. E aí então, faltou o quê? A lança. Sabe? Quando Jesus estava na cruz, Ele foi ferido com uma lança. E a Bíblia diz que esses ferimentos saíram duas coisas, quem lembra? Água e sangue. Eu perguntei para o Senhor, Senhor, o que significa essa água e esse sangue? E o Senhor me disse, o sangue, quando o sangue foi vertido ali, ele fala da minha vida e da sua vida. O sangue foi derramado pela minha vida e pela sua vida. Por quê? Porque Deus ama você profundamente. Deus ama você profundamente. Deus chama você para um novo nível de intimidade com Ele. E a água, pastor, que saiu? A água é o fluir do Espírito Santo. Jesus morreu na cruz para te redimir por completo, para que você pudesse ter uma nova vida, uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Porque só podemos servir o Senhor, só podemos cumprir todos esses chamados que eu disse para você, quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe, Jesus chamou você para estar com Ele, porque Ele ama você. E hoje, você vai ter uma oportunidade de ter um tempo a sós com seu Pai. Porque como eu disse, enquanto estávamos ministrando aqui no louvor, o Senhor falou ao meu coração, Deus está com saudade de algumas pessoas aqui. Porque você talvez não tenha tido tempo mais para estar com Ele. Ou talvez o seu tempo é sempre muito corrido. Às vezes é só o que sobra. Afinal de contas, eu tenho célula, eu tenho discipulado, eu tenho encontro, eu tenho célula kids, eu tenho que organizar isso, eu tenho que organizar aquilo, eu tenho que dar aula, eu tenho que preparar isso, eu tenho que preparar o louvor, eu tenho tantas coisas que são legítimas, que são da obra de Deus, mas que não devem jamais vir antes de estar com Ele. Então hoje você vai ter essa oportunidade de estar com seu Abba, porque você foi redimido por causa do amor de Deus. Deus ama você profundamente, com amor, se é que eu posso usar essa palavra, exuberante, exagerado, extravagante ao máximo. É assim que Ele te ama. Sabe por quê? Porque Ele não consegue mais viver longe dos seus filhos. Ele não quer viver mais longe de você. Ele te chama você para isso. Jesus te chama hoje para retornar a esse propósito original da criação. Porque quando Deus criou Adão e Eva, Deus não deu ali um trabalho para eles. Vou construir um jardim, vocês vão trabalhar para mim, hein?
Não, a Bíblia diz que o jardim estava pronto. Diz que o único trabalho que Adão tinha era cultivar e dar nome, mas já estava tudo pronto. Por quê? Porque lá no jardim era o lugar da comunhão. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, que Deus vinha na viração do dia para ter com eles. Por quê? Porque Deus te criou a imagem e semelhança dEle, para ter um relacionamento vivo com você. Como estão me entendendo? Diga amém. Olha o que a Bíblia diz, 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. João 1,12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você foi criado, você foi gerado, você nasceu pela vontade de Deus. Não permita que as circunstâncias, que o dia a dia, que os afazeres, inclusive da obra de Deus, roubem esse tempo de intimidade a sós com o seu Pai. Isso é primordial, é fundamental. Não há vida cristã sem isso, irmãos. Não há vida cristã sem essa vida de intimidade com o Senhor. Você foi chamado para Ele, para Ele. Queria que você se colocasse de pé. Olha o que a Bíblia diz, em silêncio, de maneira bem tranquila. Olha o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique sozinha a servir? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta. O Senhor está dizendo para algumas pessoas aqui: fulano, andas inquieto, andas inquieta, e te preocupas com muitas coisas. Sabe o que é isso? É o quadro de alguém ansioso. Está preocupado com o amanhã, preocupado com as contas, preocupado com as lutas. Vou dizer para você com muito amor e carinho: quem conhece o Pai que tem, não vive ansioso. Não vive ansioso. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Qual que é a parte de Maria? Está aos pés do Senhor Jesus. É estar nesse lugar da intimidade. É lá que você vai ser curado. É lá que você vai ser restaurado, os seus dons. Daniel me procurou e falou: pastor, eu estou cheio de expectativa, porque eu quero que Deus restaure o dom, sabe, que eu quero orar pelos enfermos, eles serem curados. Falei para ele: se você crer, você vai receber. Vai reavivar o dom que há em ti, como diz o apóstolo Paulo. Hoje é dia de se reapaixonar por Jesus. Aquela igreja de Éfeso, que era uma igreja muito boa, mas ela perdeu o primeiro amor. Sabemos que o primeiro amor não é o meu amor para com Ele,
revelação de que eu sou amado. Mas acredite em mim, quem sabe que é amado, ele também ama o seu Senhor. Quem sabe que é amado, a resposta dele é você amar a presença dele. E você foi chamado para isso. Mais adiante, João 20, algo acontece, que é o sinal de gente apaixonada por Jesus. É gente que não consegue viver uma vida sem Jesus, sem a presença. É alguém que não admite estar longe, ou perder a percepção da presença. É o retrato de gente assim. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, meio-dia, depois que ela acordou tarde assim, tomou um cafezão. Ela falou assim, não, eu vou lá ver como é que está o túmulo lá. Falou que ia ressuscitar, deixa eu ir lá ver. Foi assim? Não. Que hora que ele foi? De madrugada. Por quê? Porque quem é apaixonado pela presença não tem hora. Se for preciso ficar aqui a noite inteira, quantos vão ficar? Presta atenção, ela foi lá de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Aí, porque Maria Madalena era alguém apaixonado, que amava a presença, ela foi lá de madrugada. Aí ela chegou e contou para outros dois apaixonados por Jesus. Olha o que aconteceu. Então, correu e foi a ter com Simão Pedro e com outro discípulo, que a gente vai entender pelo contexto, que é João, a quem Jesus amava. Aleluia. E disse-lhes, tiraram a pedra, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram aos sepulcros. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo, que era João, correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro no sepulcro. Por quê? Porque amava a presença, porque amava a intimidade. Sabe, eu quero fazer algo com você. Eu quero que por um instante você feche os seus olhos. Como eu disse, hoje é uma noite especial, e eu quero que você anseie por isso. Você anseie pela presença do Pai. Sabe, você não precisa necessariamente que eu imponha a mão sobre você agora. Você só precisa chamar por Ele. Você só precisa falar, Pai, eu estou aqui. Eu anseio por Ti. Eu quero o Senhor. Eu quero mais do Senhor. Estou parando tudo que eu estou fazendo, que eu poderia estar fazendo, porque agora eu quero o Senhor. Porque eu valorizo o Senhor. Porque o Senhor é o objeto do meu amor, da minha adoração. Às vezes também hoje é o dia de você reconhecer que não tem valorizado, que não tem priorizado o estar antes do fazer. E hoje é essa oportunidade. Então, por um instante, eu quero que você comece a se chamar por Ele agora.